Dalva Cabral de Oliveira Neta é promotora de justiça desde o ano 2000. Durante este período, atuou nas promotorias de Custódia, Macaparana e Surubim. Na região metropolitana, passou por Igaraçu, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata, onde escolheu trabalhar com o Tribunal do Júri. Entre 2018 e 2019, foi assessora da Procuradoria-Geral de Justiça de Pernambuco. É especialista em violência contra a criança e o adolescente pela USP e em direito processual penal. É ex-presidente do Instituto do Ministério Público de Pernambuco e atualmente assumiu a coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, CAOP Cidadania. A promotora de justiça Dalva Cabral é a entrevistada desta edição do Diálogos com o MPPE. Em pauta, a cidadania em exercício. Olá, bem-vindos ao Diálogos com o MPPE. Esta edição é uma edição especial. Nós saímos do nosso habitual estúdio lá no Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife, e estamos aqui em Palmares, Mata Sul do estado, aproveitando o momento em que a nossa querida doutora promotora de justiça Dalva Cabral, atual coordenadora do CAOP Cidadania, a atual coordenadora, está aqui na cidade promovendo o evento Cidadania, Vez e Voz, de autoria do próprio CAOP. Então nós aproveitamos a oportunidade para, nesta edição, fazer uma edição especial. Nós estamos no Tribunal do Júri, aqui do Fórum da cidade. Doutora Dalva, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite em participar e contribuir conosco para mais um Diálogos com o MPPE, da nossa TV MPPE. Sou eu que agradeço, Rafael, a presença, a cobertura de vocês. É sempre muito importante a gente difundir a cidadania por onde passa. Doutora, começando, a gente está aqui no cenário de um júri, né? Tribunal do Júri, um momento denso, né? Aquela defesa em prol da vida. Em que aspecto a cidadania ela pode ser identificada num ambiente como este? É interessante que a minha grande paixão é o Tribunal do Júri. Eu, há 9 anos, trabalho nessa fase final, nessa ponta em que a gente luta para fazer uma justiça fracionada, porque ali há muita morte, já há muito sangue, então luta-se pelo irreversível, pela resposta do Estado. E quando eu entrei aqui hoje, eu senti exatamente a energia inversa que a cidadania promove, o poder trabalhar na prevenção. De repente, se a gente chega e socorre a droga, que hoje é pano de fundo de tantos julgamentos, briga por boca de fumo, etc., a gente consegue automaticamente represar esses processos que vêm irreversíveis por júri, ou seja, trabalhar a violência nas suas várias formas. Está aí o infanticídio qualificando o homicídio que vem para júri, e aí a gente hoje trabalhou a pedagogia da violência em todos os aspectos, contra idoso, contra mulher, contra criança, adolescente, o uso e o tráfico da droga, a fome. Então, são temas que, se forem tratados antes, eles nos preservam de lidar apenas com os processos e com as dores dessas famílias envolvidas com a perda dos seus entes queridos. A senhora está chegando agora na coordenação do CAOP. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre o que é o CAOP Cidadania, qual a sua principal atuação e como é que a senhora encontrou a estrutura e quais são os seus planos e objetivos, desafios aí nessa área da cidadania que tanto a senhora se identifica. Na verdade, Rafael, o CAOP Cidadania, ele é novo para mim enquanto centro de apoio. Eu já fui promotora de cidadania em Jaboatão, eu considero Jaboatão uma comarca bastante peculiar. A gente tem 2 Jaboatões, a Jaboatão bonita lá da Bernardo Vieira de Mello e uma Jaboatão carente de absolutamente tudo, que é a região Cavaleiro, Jaboatão Velho. Lá eu fiquei pouco mais de 1 ano em direitos humanos e trabalhava na defesa do patrimônio público que está dentro da cidadania. Então, cidadania é esse leque imenso que, quando eu vejo, por exemplo, diagnósticos estratégicos do Ministério Público, saúde, fome, educação, é maravilhoso que nós tenhamos um CAOP atuando em cada uma dessas áreas,
Mas se a gente tiver um olhar lato sensu, cidadania é tudo. Quando alguém vai precisar da saúde pública e não tem, a cidadania agoniza. Quando a gente tem pessoas morando numa margem deplorável de pobreza, moradores na rua, com fome, a gente tem uma cidadania precária. E o Brasil tem muito de tudo isso, e de tudo isso um pouco. Então, é um desafio chegar, não é, no CAOP, encontrei um quadro técnico de servidores extremamente sensíveis e comprometidos. Eu não acredito numa cidadania que funcione sem que as pessoas tenham um olhar de sensibilidade para os problemas sociais. Dia 1º de maio, fiz um mês frente ao CAOP e muito feliz por ter a gestão, por ter o Ministério Público abraçado esse projeto Cidadania com Vez e Voz, porque era um anseio meu tirar o MP do gabinete e chegar junto da sociedade. Doutora, a senhora falou dessa comunhão, da ouvida da população como um todo. E a gente sabe que ouvir também faz parte, um ato democrático. A democracia, ela está na cidadania? Como é que ela se enxerga dentro da cidadania? Ela precisa estar. Eu não acredito de maneira... Primeiro porque a gente trabalha na defesa dos direitos e garantias do povo, do indivíduo em si mesmo e dos direitos coletivos e difusos que são prerrogativa e dever nosso preservar. Quando a gente chega a trabalhar com a cidadania, tanto o promotor de execução como um CAOP, a gente tem como porta-vozes da rua, da sociedade civil, a rede de apoio, os conselheiros, os defensores e defensoras de direitos humanos, de grupos de LGBT. E aí essas pessoas trazem o problema, a gente senta e tenta encontrar as soluções. Se forem pontuais, Recife, junto aos promotores de Recife. Aqui em Palmares a gente vai conseguir fazer esse trabalho com os promotores daqui. Mas essa rede de apoio é o grito mais democrático da cidadania, porque é ela que traz as mazelas, é ela que apresenta por vezes a solução e é ela que nos aproxima do povo. A senhora falou algo muito importante, que é a questão de que muitas vezes, com relação a crimes, né, contra a vida, a senhora falou que o ato de se omitir pode ser muito pior do que o próprio crime tido como, na sua função final, né, consumado. Ou seja, as pessoas elas devem realmente, como ato de cidadania, pôr a boca no trombone. Na verdade, foi. Exatamente. Eu coloquei aqui que a gente às vezes fica na zona de conforto da própria casa, do próprio bairro, da própria vida e esquece uma mulher ou um homem ou um idoso vítima de violência ao lado. Dentro de uma cultura milenar de briga de marido e mulher não se mete a colher ou deixa que o caso é lá. Hoje, a minha provocação foi para tirar essas pessoas da zona de conforto, se não pela sensibilidade com o caso concreto, mostrar que há uma conivência grande quando todos os dias uma mulher pede socorro e eu não chego junto. Eu não chego junto e o próprio tipo penal, que é o omissão de socorro, ele, na verdade, não funciona só para você chegar lá e se meter no meio e morrer em nome daquela vítima, não. Mas é uma ligação para a polícia, inclusive fiquei feliz de ouvir um relato de uma pessoa que disse de um caso ao meu lado, eu liguei, a polícia não chegou. Então, essa provocação para que as pessoas denunciem, não é porque não é conosco que não é importante sair da zona de conforto e não mais porque vai ser muito gratificante que você participe e denuncie. Não, porque quando você não sai e o irreversível acontece, essa mulher que apanha, grita e morre, você foi conivente com tudo isso, você sabia de tudo que se passava e contribuiu de algum modo, porque a gente tem a participação no Código Penal e aí, claro, é um chamado apelativo que se faz, mas é o partícipe quem, de qualquer modo, atua passiva ou ativamente para o resultado. E aí esse convite para que as pessoas quebrem o silêncio, mostrando que cada problema tem uma solução. Agora é preciso dar o primeiro grito, sair da zona de conforto. Uma coisa importantíssima também que faz parte da cidadania, também é uma ferramenta do CAOP, é a inclusão. A questão, a gente sabe que o Brasil, apesar de ser muito divulgado,
nós temos uma segunda língua oficial, que é a língua brasileira de sinais, Libras. Queria que a senhora comentasse um pouquinho. No Ministério Público nós temos um curso desenvolvido para servidores nessa questão. Como é que o CAOP lida com essa questão de cidadania, da inclusão da pessoa com deficiência? Olha, Rafael, esse foi um dos olhares que me tocou mais forte quando eu cheguei lá. Logo na minha primeira semana, duas pessoas com surdez buscaram ajuda e, além disso, alguns promotores pediam a nossa intérprete de Libras para irem até a delegacia ou para irem até a promotoria para conseguir reduzir a termo aquele relato, não é? E aquela importância cresceu extremamente e magicamente na minha vida. Eu não fiz o curso, vou fazer, soube que nesse momento encerrou um e está para recomeçar. Já conversei com os meninos, eu disse, olha, eu vou começar, muda, mas vamos retomar o Café com Libras, que já existia lá no CAOP Cidadania nas quintas à tarde, e eu percebo que era uma iniciativa já antiga, mas que promotores por vezes passam. Ainda está tendo aquele Café com Libras na quinta, e, sobretudo, fazer como a gente fez hoje. Eu sei que há um deslocamento envolvido, mas a gente convidou uma entidade de surdos para estar aqui. Em 19 anos de Ministério Público, eu precisei, uma vez, eu acredito, em custódia de um pai e de uma mãe gesticulando para que eu entendesse o problema daquela pessoa com deficiência. Hoje, esse facilitador, ele é a propaganda do CAOP. Ter alguém ao meu lado que inclua quem vive naturalmente excluído é maravilhoso. Doutora, mais uma vez eu queria agradecer a colaboração da senhora aqui para o nosso quadro de entrevistas do Diálogos com o MPPE, aproximando cada vez mais a população pernambucana da instituição. Eu que quero agradecer a vocês por esse momento que nos faz chegar a tantos colegas que estão longe, convidá-los, aproveitando essa deixa, a se engajarem nesse nosso projeto Cidadania com Vez e Voz, que quando assistirem esse programa, sintam vontade, eu também quero aqui para a minha comarca, e já vão ligando lá para o CAOP para que a gente chegue, e é com muita alegria que a gente vai. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Rafael. E você já sabe, né? O que é de interesse público é sempre notícia aqui no MPPE. Assista esse vídeo a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite. Deixe o seu like e compartilhe Cidadania. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.